Então, nação rubro-negra, a gente segue junto até o final do vídeo com as principais notícias do Flamengo, que está se preparando para enfrentar o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, galera. Vamos saber tudo sobre a escalação e muito mais. Então, já deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. E lembrando sempre, galera, que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, bora direto pro vídeo, galera. A ida aí para a final do Campeonato Carioca. E o Flamengo joga hoje contra o Madureira. Ganhou o primeiro jogo de 3-0. Sinceramente, pessoal, eu acho que vai ser Fla-Flu mesmo. Tá definido para essa final. Madureira é uma equipe tecnicamente ali muito mais básica, né? Muito humilde. Eu acho que o Flamengo vence tranquilamente. O jogo de hoje, vai ser hoje o jogo, não vai? Rapaz, uns horários, umas datas esquisitas, né? É hoje o jogo. É hoje, 21 horas. Segunda-feira, 21 horas, velho. O que dá na cabeça dessas federações, cara? Pegar uns horários tão ruins desse jeito. Pelo amor de Deus, mano. Que é isso? Então é hoje, Madureira versus Flamengo. O jogo da volta, sendo que no primeiro o Flamengo venceu por 3-0. E por falar em Flamengo, pessoal, vamos aqui, ó. Tem um ranking aqui bem legal pra gente reagir aqui. Quero que vocês acompanhem comigo aqui, ó, matéria do GE. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, né, o IFFHS, divulgou nessa semana o ranking dos melhores times do mundo nos últimos 5 anos. E 2 brasileiros aparecem no top 5. O Flamengo aparece em terceiro lugar e o Palmeiras em quinto lugar. Então vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, o Real Madrid, com 1.753 pontos, que é uma pontuação ali que eles devem fazer com base a vários indicadores, né? Em segundo lugar, o Manchester City, com 1.605 pontos. Em terceiro lugar, o Flamengo, velho, com 1.536 pontos. O Flamengo ficou na terceira posição no ranking de 2021 até 2025, ou seja, né, no ranking mais atual dos últimos 5 anos. Afinal, a temporada de 2026 acabou de começar agora. Depois, em quarto lugar, o PSG, com 1.470 pontos. Em quinto lugar, o Palmeiras, com 1.449. E aí, em sexto, vem o Bayern de Munique. Em sétimo, você tem a Inter de Milão. Em oitavo, Chelsea. Em nono, Barcelona. E por aí vai. Pessoal, isso aqui é muito legal. Porque mostra que o nosso futebol, ele vai evoluindo, ele vai sendo reconhecido cada vez mais lá fora. Olha só, tem mais brasileiros aqui também. Aqui tem o top 20, né? Os 20 primeiros. Aqui tem o Atlético Mineiro em 14º, então bem longe ali de Flamengo e de Palmeiras. E o Fluminense em 18º. Mano, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. O Botafogo, só para vocês terem uma ideia, apareceu na 52ª posição. O São Paulo na 25ª, o Corinthians na 38ª. E o Internacional na 40ª. Mano, muito legal isso aqui. Muito legal. Ver como que o futebol brasileiro, ele tá cada vez mais em evidência e sendo reconhecido lá fora. Muito importante isso. Porque assim, com todos os problemas que a gente tem, financeiramente a gente não é tão forte como a Europa, por exemplo, como outras regiões também, Emirados Árabes, né? Até a própria MLS está tendo muita aceleração agora financeira, né? Muito investimento está acontecendo lá em estrutura e tudo mais. E no Brasil a gente tem muitos clubes ainda que não são estruturados. Quando a gente fala de Flamengo e de Palmeiras, são clubes sim, com estrutura até melhor que muitos da Europa. Isso de fato é. Mas eu acho que essas duas equipes elas podem ser realmente influenciadores positivos. Na verdade, elas não podem ser. Elas são influenciadores positivos. A gente vê tantas equipes que estão surgindo aí no interior dos estados. O Grêmio Novo Horizontino é um exemplo disso.
O Mirassol é outro exemplo disso. Fora outras que a gente tem aí, Remo, enfim, tem outras equipes aí ao redor do Brasil inteiro aparecendo muito pela aceleração ali de investidores, de grupos associativos, né, que se unem e querem fazer a coisa acontecer, querem o futebol ficar acelerado. E para isso criam estruturas, embora pequenas e simples, mas boas estruturas. Que nem quando você vai, por exemplo, no CT do Mirassol, mano, o CT do Mirassol é muito bom, velho. De verdade. Mano, tem uns equipamentos super modernos lá. Se duvidar, é melhor que muito CT aí, ó, de clube da Série A. Alguns clubes da Série A aí que estão meio defasados, é capaz do CT do Mirassol ser melhor que esses clubes. Então é muito legal a gente ver essa influência positiva de equipes sendo reconhecidas lá fora, estando ali, ó, no mesmo top 10, né, top 5, vamos dizer, que grandes equipes do futebol europeu. Isso valoriza demais mesmo as marcas como um todo. Então, muito legal isso daqui. Bem, então é isso daí então, pessoal. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Já desejo um excelente início de semana. Bom jogo para todo mundo aí, ó, que foi conferir o jogo hoje de Madureira versus Flamengo. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Feio, hein? Enquanto que no Flamengo, cara, o Paquetá tá completando um mês já, cara. Rapaz, como passa o tempo, né? Nem eu tinha percebido isso. Né? Matéria aqui do diariodoreo.com fala que um mês de Paquetá no Flamengo, e aí fala, dá uma meia-culpa ali, fala um pouco do que aconteceu, né? Gol em clássico, oscilações e busca por melhor encaixe. Na verdade, não convenceu ninguém até agora, né? Ninguém sabe ainda, né? Ninguém viu ainda o futebol que todos estavam esperando do Paquetá no Flamengo, né? Pelo valor que foi, pela pompa que foi, né? 42 milhões de euros, né? Fez um golzinho ali, jogou mais ou menos contra o Sampaio Corrêa, contra o Botafogo, até, mais ou menos, mas é muito pouco, né, cara? Muito pouco pelo valor que pagou nele, pelo salário que ele tem no Flamengo e pelo que se esperava dessa contratação no Flamengo, né, pro futebol brasileiro. Todo mundo aí, mesmo quem não é flamenguista, esperava um futebol bem melhor do que ele tem apresentado, né? Ah, mas tem que se adaptar, mas tem que se encaixar. Meu, não é possível, cara. O cara tava jogando lá na Premier League. Estava afastado, talvez, por causa de uma dor nas costas, que na minha opinião é mais conversa dele para pressionar os caras a negociar ele. Então, ele deveria já ter apresentado no futebol melhor no Flamengo, né? Ainda mais que é futebol brasileiro, que teoricamente, né, não é abaixo, nós não somos abaixo da Premier League. Como é que o jogador que vem da Premier League não vem aqui e não faz o que fazia lá, então? Ou joga... Ele tem que ser um diferencial aqui, ele tem que aparecer mais do que os outros. Ele tem que, né, se destacar, e não tem se destacado, infelizmente, né? É o que está acontecendo. E a torcida do Flamengo muito irritada, né? Óbvio, irritada demais até, e com razão, porque o começo de ano está muito ruim, né? Depois de apresentar um ano quase perfeito em 2025, né? Quase perfeito, não ganhou a Copa do Brasil, então não foi perfeito, né? Mas foi quase perfeito em 2025. O Flamengo poderia... né, com o Paquetá poderia ter diferente já no começo deste ano. De repente, naqueles primeiros 3 jogos lá, a gente entende, a molecada e tal, mas depois, aí jogou bem contra o Vasco, jogou muito bem contra o Vasco, e aí contra o Fluminense foi feio, né? Tomou um vareio de bola do Fluminense, essa que é a verdade, não adianta a gente mentir aqui, foi surpreendente até, e depois capengou. Contra o Lanús foi uma decepção total, né? Os 2 jogos, lá na Argentina e aqui no Brasil, cara. Realmente foi... uma decepção total e até vergonhoso pelo valor que vale o elenco do Flamengo, né? Só o Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, cara. E realmente é de incomodar, e a torcida muito brava. Inclusive, a torcida organizada do Flamengo publicou uma nota xingando, criticando e disparando, principalmente contra o Felipe Luiz, detonando o comandante, né? Afirmando que o treinador não deve tentar alterar a essência do Flamengo ao buscar características semelhantes a de clubes europeus. Segundo a organizada, o comandante estaria tratando o clube como um laboratório, velho, e mantendo atletas de sua preferência, mesmo sem bom rendimento. A torcida ainda citou o José Boto, que é o diretor de futebol, afirmando: caso ele tenha interesse em trabalhar no futebol europeu, já deve ir embora já.
Lembrando que ele deu uma entrevista esse tempo atrás lá na Europa, lá em Portugal, né? Mas é muito burro mesmo, né? Falando que ia ficar mais 1, 2 anos no Flamengo, depois ele ia embora pra Europa de novo. Se ele tiver proposta boa, ele vai. Aí a torcida fica queimada, né, velho? A torcida ficou brava, né? E aí o time começa a não apresentar bom rendimento, aí a galera lembra. Esse que é o ponto. Se tivesse ganhando, tivesse tudo bem, ninguém ia lembrar disso aí. Mas daí quando o time começa a não ir bem, meu, os caras detonam o Zé Boto aí nessa nota. Então a torcida não está satisfeita. Eu entendo, cara, esse tipo de nota eu acho legal a torcida soltar, realmente expondo as suas críticas, expondo os seus pontos de vista. Agora ir lá na frente do CT, chacoalhar carro, aí eu acho errado. Me desculpa. Ameaçar, botar faixa de ameaçadora, dizendo que vai pra porrada, eu acho que aí não dá. Eu acho que aí é totalmente errado. Esse tipo de nota, sim, legal, não teve ameaça, foi crítica, foi profissional, beleza, tá. Mas ir lá na frente, lá, intimidar jogador, intimidar todo mundo lá, eu acho totalmente fora de contexto e errado, é coisa de gente que não trabalha fazer isso, na boa, velho. Pelo amor de Deus, né? Vamos que vamos. Bom, e aí, cara, o negócio tá tão complicado lá no Flamengo que nota do Coluna do Fla aqui sobre o Felipe Luiz, falando que ele tá balançando no cargo lá no Flamengo, que já não é unanimidade na diretoria, né? E os caras andaram até pensando novamente no Leonardo Jardim como a opção de substituir o Felipe Luiz. Lembrando que naquela negociação de contrato entre o Felipe Luiz e o BAP, o Felipe Luiz foi muito duro, né? Contratou aí um empresário para negociar para ele, coisa que não agradou ao BAP. Os grandes bancos, bilionários... De jeito nenhum, ficou muito puto com isso, né? E o cara endureceu a negociação, e aí o presidente do Flamengo chegou até a cogitar outros nomes, inclusive o próprio Leonardo Jardim na época, caso não fechasse com o Flamengo, porque ele já tinha dado um veredito, que era aquilo que ele tinha oferecido lá, chegaram num ponto lá que, ó, ou é isso ou não é nada. E aí acabaram fechando, no tanto que o Felipe Luiz esticou a corda, o Flamengo esticou a corda, né, para os dois lados, não chegaram ainda, mesmo assim, no bem comum, mas aí acabaram fechando, tá? Mas teria deixado aí uma mágoa no seu BAP, que parece-me dar bem por... Cara, pelo que eu tô vendo um pouco do perfil dele, ele é bem assim, né? Meio magoadão, né? Ele faz uma coisa com você, profissional, tudo, mas se ficou qualquer rusga ali, ele guarda, tá? Então, agora então, com o Felipe Luiz nessa situação, não sei não, hein? Vamos ver como é que vai ser essa final de Carioca. Eu acho que o Flamengo já está praticamente classificado para o Carioca, né? Para a final. Não vai de jeito nenhum perder essa vaga aí pro time do Madureira agora, né? Ainda mais que tem 3-0 no placar, mesmo com os desfalques que tem aí o Flamengo, né? Que são 4 desfalques, né? Quem foi? O Jorginho, eu tenho que lembrar de cabeça aqui. O Jorginho, 4 jogadores que não vão pro jogo, que é o Bruno Henrique, vamos lembrar, Jorginho, Bruno Henrique, quem mais se machucou no campo lá? O Léo Pereira, tá faltando um, se eu não me engano, é o Pulgar, né? Não sei. Sei que tem 4 jogadores, que o Bruno Henrique, né? O Flamengo não vai poder contar nesse jogo, né? Por desgaste físico, por dores, né? Vamos segurar o cara ali, né? Ainda mais tem 3-0 aí no placar, mas vem cá, né? Aí vai enfrentar o Fluminense na final, e aí? Aí é que eu quero ver, cara. É aí que eu quero, vai ter que se provar, porque o Flamengo não pode nem pensar em perder essa final aí, porque a coisa vai ficar muito feia se acontecer isso. E a torcida do Flamengo tá tão brava, tá tão nervosa, que no Gazeta do Urubu tá trazendo aqui que tá uma baixíssima procura de ingressos pro jogo contra o Madureira agora, né? Da segunda-feira. Até agora foram apenas 12 mil ingressos vendidos, cara. Isso é muito, mas muito abaixo da capacidade que tem do Flamengo levar torcedor pro campo, cara. É muito baixo, né? Mas a torcida tá magoada, a torcida tá brava. E outra, né? Um jogo que praticamente já tá classificado, né? Então a torcida, de repente, ela poderia ir esperando ter um espetáculo. Essa que é a verdade. Um jogo desse, o que a torcida pensa? Vou lá que vai ser uma goleada. Mas ela não tá já confiante mais que vai ser uma goleada, entendeu? Ela tá achando que o time vai entrar só para jogar, né? Cumprir os 90 minutos ali e passar para frente. E isso é muito triste, porque o torcedor ele quer ver espetáculo, né? Ele não quer ver, né? O time está classificado,
Ele não quer ver lá o cara tocando bola pro lado. Essa aqui é a verdade. Ele quer ver o time jogando, com goleado, mas ele não tá mais com essa visão do time, ainda mais com as mãos nas mãos do Felipe Luiz, né? Que é muito pragmático, né? Ele é muito profissional ali. Ele tem aquelas convicções dele, então, tipo assim, não precisar jogar, ele não joga. Na cabeça dele se não precisar correr, não corre. Vamos preservar. É assim que funciona a cabeça de técnicos modernos hoje, que tem essa cabeça de europeu, e que a torcida do Flamengo está tão brava quanto a isso, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, né? Então, amanhã, Flamengo e Madureira, pouca gente vai assistir, mas nós vamos acompanhar aqui na televisão e vamos torcer para que seja um bom jogo e que a torcida se anime mais, né? Vamos que vamos. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final de mais um react aqui no nosso canal, falando sobre o Flamengo, né, que vai enfrentar o Madureira pelo Campeonato Carioca. E queremos saber a sua opinião sobre este placar. Deixe nos comentários se você acha que o Flamengo vai passar pelo Madureira para enfrentar o Fluminense, né? Na grande final aí será um Fla-Flu. Vamos esperar que o Flamengo passe. Então será uma grande final. Bom, deixa aquele like para fortalecer o canal. Não esquece, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, galera. Também queremos deixar claro que os créditos estão na descrição do canal. Bom, um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo.